Me conta, vai dizer que você nunca brigou com a sua mãe? Ou será que se eu perguntar para alguém aqui, será que vai ter alguém que vai ficar com a mão baixada? Se eu perguntar quantas vezes você já brigou com a sua mãe, eu, infelizmente, brigava. Na adolescência, principalmente, aquela certa rebeldia, né? Quando nós achamos que nós somos muito melhores. Mas já cantou Renato Russo? Você culpa seu pai por tudo e isso é um absurdo. Eles são crianças como você. E quando você começa a amadurecer, crescer um pouco na vida, fazer um pouco mais de idade, com certeza você começa a compreender algumas situações. Principalmente quando você brigava com a sua mãe e se por acaso você é mulher e também se torna mãe na sua vida. E aí você vai perceber que se você não for dura em certos momentos, o seu filho nunca vai te respeitar. Lá em casa, muito interessante, porque 3 meninas, né? Eu tive a minha filha e depois chegaram mais 2. E olha só que interessante, quando eu era muito boazinha, falava com voz macia, sabe? Nossa, elas aproveitavam de mim. Um dia eu lembro que estava uma bagunça, eu já tinha pedido várias vezes para elas guardarem tudo e elas não estavam guardando nada. E eu cheguei e eu peguei um único pé do sapato e eu joguei. E acho que elas perceberam que a minha cara não estava nada agradável. Já percebeu quando você tá bravo? Fica aquela cara de rancor, né? Pois foi só jogar um sapato que tudo foi pro lugar, tudo mesmo. Imagina que de repente eu voltei lá no espaço, lá no quarto, né? Que elas tinham o quarto de vestir, o quarto de dormir, o quarto de estudar. E de repente elas estavam organizando até as gavetas dos armários. E aí eu cheguei à conclusão que ou eu fazia cara feia quando eu precisava que acontecesse uma organização geral, ou se eu fosse muito mole com elas, elas iam deixar aquela bagunça que nem elas conseguiam conviver e encontrar as coisas. Já sabe como é criança, né? Se você tem criança ou já teve criança na sua casa, com certeza você está entendendo exatamente o que eu estou falando. Porque criança, você tem que dar, né, uma brecha. Sabe quando você abre um pouco? Não dá para ter tudo no lugar como você às vezes gostaria, né? Porque eu não sei você, mas eu também gosto das coisas em ordem. Mas quando eles são crianças, estão brincando, nós temos que ter uma certa tolerância, né? Uma horta de paciência, eu diria, lá no seu quintal. Porque haja paciência, haja aprendizado com eles. E essas crianças que estão chegando hoje, elas são de uma geração, gente, que parece que já lê, né? Ou nos lê pelos olhos, elas sabem o que elas estão pensando. Eu vejo meus sobrinhos, gente, eu fico assim de queixo caído mesmo, porque eles têm um comportamento muito esperto. Eles são 1000 anos-luz, né? Eu lembro que eu na infância, eu brincava muito, mas eu era muito ingênua, muito bobinha, sabe? Morria de medo da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe era muito boa, né? Só que lá em casa nós éramos 5, 6 com a minha irmã mais nova. E aí também, se minha mãe não tomasse as rédeas, imagine o que acontecia. E na minha época, a minha mãe deixava a gente brincar. Na época que eu era criança, nós tínhamos o quintal, sabe? Todo mundo tinha quintal em casa e tinha pé de frutas. Então é como se nós morássemos numa chácara. E por isso que eu gosto de ter um quintal até hoje, porque isso me remete a essa infância que nós daí soltávamos a imaginação, brincávamos embaixo das árvores, com os frutos pequenos, com as florzinhas, né? Porque criança tem muita imaginação. Então, eu não sei como é que foi a sua infância, porque nem todas as infâncias são boas, nem todas as infâncias têm boas memórias, e eu quero deixar isso muito claro. Então, conforme foi a sua infância, talvez você tenha mais rancores da sua mãe, do seu pai, inclusive, mas se também você conseguiu se divertir um pouco, com certeza, as melhores memórias são quando nós somos crianças. E aí eu queria saber de você, será que você pode me contar aqui, deixar nos comentários, deixa o nome da sua mãe, como é que a sua mãe se chamava, para que a gente possa prestar uma homenagem, mesmo que ela já partiu, a minha também já partiu daqui faz muito tempo. Mas deixa o nome aqui,
para que ela receba todo esse carinho, toda esta energia que nós vamos trabalhar nesse encontro de hoje, nesse programa de hoje. Me conta como é que foi sua mãe. Sua mãe era mais madura, sua mãe era mais jovem quando teve você. Eu trouxe a minha foto quando eu tive a minha filha e eu mostrei para os meninos aqui do estúdio e eles deram risada, porque eu era muito jovem, né? Tinha 28 anos, olha só. Então eu dei risada com eles e falei, olha, eu também já fui jovem. E na minha juventude veio a maternidade. Eu queria ser mãe, mesmo com toda a insegurança, mesmo sem saber muito, né? Porque quando você vive uma fase nova de vida, ela vem recheada de situações que te desafiam. Você já percebeu isso? E a maternidade que acontece dentro de nós é uma explosão de sentidos, emoções. E então, se você deseja ser mãe, eu vou dizer para você que é importante que você trabalhe as suas emoções terapeuticamente, que você aprenda a se acalmar. A meditação, inclusive, que eu tanto falo e propago e sempre dou a dica para você meditar, é porque quando eu engravidei, com toda a insegurança que eu tinha, né, porque eu era jovem, 27 anos, eu comecei a me desenvolver em meditação, porque esse silenciar, esse acalmar, sabe, esse reconectar e receber energias extras para passar todos os desafios que eu passei na maternidade, isso me deu assim uma energia extra. E mesmo assim, eu confesso que não teve só coisas boas, né? Mas o amor maior do mundo, que é ser mãe, ainda eu confesso que é algo muito valioso na minha vida e com certeza ocupa, né, o primeiro lugar da minha lista, ser mãe. Mas aí eu quero perguntar para você e vou pedir para o Drake fechar a câmera aqui nos nossos bonecos, aqui nos nossos tarôs. Hoje eu trouxe até um tarô diferenciado para que você possa me acompanhar aqui, porque eu quero saber de você quem é a sua mãe. A sua mãe, como é sua mãe? Sua mãe é jovem? Sua mãe teve você sem querer, né? Sabe aquelas histórias? Namorava e de repente você apareceu, surgiu, foi acolhido, foi não acolhido, como é que foi? Me conta. Ou então você me diz assim, nossa, minha mãe, Lúcia, a minha mãe é uma deusa, a minha mãe, ela é uma mulher maravilhosa, ela se cuida, ela cuida de mim de uma forma sem igual. Como é que é sua mãe? Mas você pode me dizer que a sua mãe teve você quando já tinha bastante idade e era praticamente uma anciã. Como é que era a sua mãe? E não esquece de deixar o nome da sua mãe para que ela receba toda esta energia.